Como servir ao Senhor com excelência? Como dar para o Senhor muito mais daquilo que Ele espera? Será que isso é possível? Será que nós conseguimos deixarmos de sermos crentes, cristãos, medíocres? Lembrando que medíocre vem da palavra mediano, vem de média. Ou seja, será que você consegue ser um cristão acima da média? Será que eu consigo entregar algo ainda mais para o Senhor, né, acima do padrão, acima da média estabelecida? A palavra de Deus para o seu coração hoje, eu quero ministrar algo muito importante para você que quer avançar ainda mais, para você que tem fome, para você que tem sede, para você que não quer ficar caminhando na mediocridade, mas verdadeiramente você quer entregar mais. Você quer avançar mais, você quer conquistar mais. Então, se esse é o seu desejo, fica aqui comigo, que até o final eu vou te revelar o passo a passo e vou te trazer aqui algumas palavras que vão te ajudar a entender como que você pode ser um cristão fora da média. Amém? Fora da curva, né? Fora do padrão. Na verdade, acima do padrão. Não queremos aqui cristãos, pessoas abaixo, né, do padrão. Tem que ser pelo menos do padrão para cima. Se você está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós falamos de Jesus, do Cristo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Fazendo isso, você vai ficar por dentro de todos os conteúdos sempre que eles forem postados. Amém? Andar de forma mediana não é ruim. Afinal de contas, fazer aquilo que lhe pediram, executar exatamente dentro das condições, dentro das instruções que lhe foi ordenado, está tudo certo. Mas a palavra de Deus, ela nos traz o ensino para que o seu padrão de excelência ele seja elevado, para que você vá para um nível mais elevado, percebe? É claro que quando a gente fala em nível mais elevado na Bíblia, eu não estou falando aqui de você ser mais poderoso, né, de você ter mais regalias, não é isso, né? Apesar que os galardões, eles também vêm, né, na estatura daquilo que nós entregamos. Mas a ideia aqui é diferente, né? Fazer com que verdadeiramente você seja um cristão fora da curva, um cristão acima da média, alguém que faz mais do que aquilo que lhe pede. Antes que você fale assim, poxa, mas isso aí não é papo de pregador, isso aí não é conversa de pastor, não é conversa de líderes. Eu já vou te mostrar aqui na Bíblia que você vai ver que não. Existem alguns versículos que eles nos apontam esse caminho, né? O caminho de você entregar muito mais do que aquilo que ele pede. E eu quero aqui ler esses dois versículos, né? Existem outras passagens que também ilustram essa temática, mas eu quero trazer dois. O primeiro se encontra lá em Mateus, capítulo 5, versículo 41. Mateus, capítulo 5, ali para o final desse capítulo, ele vai falar muito a respeito de como que você deve tratar os inimigos, como que o cristão deve agir em relação ao sentimento de vingança. E aí no versículo 41 ele solta essa pérola. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Perceba que o Senhor quer que você haja com excelência. Entenda que o Senhor quer que você seja um cristão fora da curva, acima da média. Se já não fosse difícil caminhar 1 milha, né, com uma outra pessoa, né, com alguém que está forçando, né, o texto é claro, se alguém lhe forçar, ou seja, exigir de você, se alguém mandar, quem que pode ser essa pessoa na sua vida hoje? Às vezes pode ser o seu patrão, às vezes o patrão pede para você fazer algo que é pesado, que você não quer, que você não gostaria de fazer, mas você vai ter que fazer. Às vezes pode ser um parente, né, um cônjuge que lhe pede alguma coisa, às vezes pode ser a sogra,
né, que lhe pede alguma coisa. Às vezes pode ser um líder, né, um irmão da igreja, enfim, um vizinho, por que não? E aí você não quer fazer aquilo, mas você de alguma forma é forçado. Ah, eu vou ter que fazer porque eu sou cristão, eu tenho que ser solidário, é o meu chefe, ele me paga um salário, eu tenho que fazer. É o meu líder na igreja, então eu tenho que obedecê-lo. Mas você vai com o coração pesado, né? Você vai ali obedecendo, mas vai pesado. Então o que que a Bíblia nos fala? Caminhe com ele 2 milhas. Então, se ele te pediu X, faça 2x. Entende? Então, se o seu chefe te pediu para fazer X, faça 2x. Se o teu líder pediu para te fazer Y, faça 2y. Né? Se o vizinho pediu algo emprestado, né, dê 2 vezes mais aquilo que ele pediu. Né? Então, assim, seja generoso, seja acima da média, faça muito mais do que aquilo que lhe pedem. E se você ainda não está convencido, se você fala assim, poxa, eu ainda não estou convencido dessa palavra, porque Mateus 5, né, ali nos capítulos finais, ele está falando sobre os inimigos, ele está falando sobre vingança. Então, se você acha que isso aqui é uma situação muito específica, eu quero lhe trazer Mateus 25, do versículo 14 ao 28. Lá vai falar o quê? Sobre as parábolas, né? A parábola dos talentos. E para refrescar a sua memória, a parábola dos talentos diz o seguinte, que certa vez um homem foi viajar e ele pegou alguns talentos e distribuiu. Ele pegou 5 talentos, distribuiu para um funcionário. Para o outro funcionário, ele deu 2 talentos. E para o outro funcionário, o terceiro, ele deu 1 talento. Só para você ter uma ideia, né, do que é um talento, né? Alguns estudiosos trazem que na Bíblia um talento equivalia mais ou menos ao valor de US$ 1.600. Ou um talento seria o equivalente a 15 anos de trabalho. Percebe? Então, se o primeiro recebeu 5 talentos, ele recebeu aí o equivalente a são 15, 30, 60, são 75 anos. Ele recebeu um valor equivalente a 75 anos de trabalho. Olha só, é mais do que uma vida, né? Mais do que as pessoas trabalham, né? No Brasil, se eu não me engano, as pessoas se aposentam com 65 anos em média, né? Então, aqui ele fala que era uma grande quantia. Então, um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1 talento. E o texto ele vai dizer o seguinte, né? Que o servo que recebeu 5 talentos, lá no versículo 16, ele começou a investir o dinheiro e ele ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos, ele também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, observe que nós temos aqui 2 exemplos. O primeiro que recebeu 5 talentos, o segundo que recebeu 2 talentos. Esses agiram acima da média. Ou seja, além de cuidarem do dinheiro do seu senhor, eles conseguiram dobrar, eles multiplicaram aquilo que receberam. Já o outro servo que recebeu 1 talento, ele fez o pior. Ele segurou aquela quantia, ele segurou aquele valor. Na verdade, a Bíblia diz que ele enterrou, né? Ele escondeu esse valor para que quando o Senhor chegasse, ele devolvesse. Né? Então, entenda, né? Essas aqui são algumas passagens, a gente poderia aqui falar de outras, onde demonstra que o Senhor quer que você haja com excelência. O Senhor quer que você faça muito mais do que aquilo que ele lhe pede. Então, se Deus às vezes pede para você agir com generosidade, seja generoso em dobro, né? Se às vezes tem um irmão te pedindo uma ajuda de R$ 10, né? Dê o dobro para ela.
É claro que a gente está falando dentro de um contexto daquilo que você pode, amém? Daquilo que é viável para você, né? Se pediram para te carregar uma sacola, carregue duas. Se pediram para você doar uma peça de roupa, doe duas. Se pediram 10 minutos de conversa com você, fique 20 minutos. Entende, irmão? Obviamente que a gente está falando aqui dentro de uma linguagem de dobro, mas a ideia é você dar mais do que aquilo que você pode, ou fazer mais do que aquilo que te foi pedido, né? Não interessa quanto esse a mais é. Se é 10% a mais, se é 20, 50, 100, se é 6, 5, 10 vezes mais, 100 vezes mais, não interessa. Mas se você pode fazer a mais, faça. Se esforce para entregar mais do que aquilo que o Senhor tem te pedido. E eu tenho certeza que fazendo isso, você será um cristão acima da média. Alguém que o Senhor olhará como a parábola dos talentos. Olhará para aquele servo que foi fiel, que recebeu muitos talentos, que recebeu missões na sua vida, cumpriu essas missões com excelência, né? Multiplicou tudo, e aí esse Senhor chega e confia-lhe ainda mais talentos, confia ainda mais recursos, entendendo que esse servo bom e fiel, ele vai continuar crescendo, ele vai continuar multiplicando e vai continuar dando o seu melhor. Se essa mensagem ela fez sentido na sua vida e falou ao seu coração, já curte ela e compartilha com pelo menos 3 pessoas, para que elas também sejam abençoadas e sejam cristãos acima da média.